Meu nome é Tássio Barbosa, sou diretor técnico da Enersol Brasil. Estou aqui em Anagé, num colégio estadual, com 550 módulos e 3 inversores, para mostrar para você como cuidar bem desse local, para que ele possa gerar muita energia por muito tempo. Para você ter uma ideia, esse colégio pode gerar de economia mais de R$20 mil por mês. A Enersol Brasil tem mais de 200 mil módulos instalados, não só na Bahia, mas em todo o Nordeste, em mais de 2.500 instalações, em mais de 3 mil inversores fotovoltaicos. E juntamos as melhores dicas e nos acompanhe nesse vídeo para que você possa cuidar muito bem do seu sistema e ele possa durar muito tempo. Existem basicamente duas modalidades de geração fotovoltaica. A primeira é aquela off-grid, onde o cliente não está conectado com a rede da concessionária. E a outra é a modalidade on-grid, onde o cliente está sim conectado à rede da concessionária e ela pode ser grid zero, onde não se injeta energia na rede, porém se gera energia, ou pode ser uma instalação comum, onde se gera energia e o saldo é injetado na rede da concessionária. E como essa instalação é uma instalação on-grid, ou seja, conectada com a rede, vou mostrar agora onde é que fica essa conexão, que é a origem da instalação. Ali, se você puder observar, está o ramal de entrada da concessionária. Daquele ponto onde descem os cabos para baixo, já é responsabilidade da unidade consumidora. Essa é a unidade Grupo A, que recebe energia em média tensão. O que é que isso quer dizer? Recebe energia, por exemplo, em 13,8 mil volts ou 34,5 mil volts. A gente chama 13,8 ou 34,5 kV. E dessa tensão que chega da concessionária, ela é convertida aqui dentro na subestação, que eu vou mostrar para vocês agora. E esta é a subestação de energia da unidade consumidora. O objetivo dela é converter a tensão que vem da concessionária, no caso aqui 13,8 mil volts, para 220, 380 volts, em alguns casos em unidades, por exemplo, na capital, Salvador, 127, 220 volts. Então, vou explicar rapidamente como funciona essa subestação, onde toda energia gerada e não consumida é injetada na concessionária e toda energia à noite que é necessária e que o energia solar não consegue prover, entra a partir da concessionária para o consumo do cliente. Do poste, do ramal de entrada que a gente viu ali fora, o cabeamento vem subterrâneo e entra por aqui, onde a gente tem alguns conjuntos de proteção contra raios, etc., conexões. Elas atravessam aqui. Para alguns clientes, nesse local há um disjuntor de média tensão, porém em alguns casos não é obrigatório, como esse caso específico. E aqui já temos então o transformador de energia. Temos a tensão em 13,8 mil volts e do outro lado do transformador em 220/380 volts, em algumas localidades 127/220 volts. Numa manutenção preventiva é muito importante saber como estão as conexões elétricas e os componentes. Então, para isso é muito importante ter uma câmera térmica que consiga aí analisar pelo menos até 120 graus Celsius. O colégio hoje está fechado, então o que está funcionando aqui basicamente é o sistema fotovoltaico. A gente consegue ver isso claramente através dessa inspeção, onde os disjuntores utilizados pelos inversores estão muito mais quentes. Por exemplo, a gente tem ali o disjuntor do refeitório e os disjuntores dos blocos, bloco principal e bloco secundário. A temperatura deles aí está variando entre 45 e 50 graus, é normal. É importante que a gente perceba que não há uma diferença de temperatura muito grande entre as conexões e que os disjuntores não estão passando, por exemplo, de 90 graus Celsius. Toda a energia injetada pelo colégio para a concessionária ou da concessionária para o colégio passa por todo esse trecho. Então, qualquer problema que houver tanto na rua quanto nesse trecho vai causar impacto diretamente em todo o sistema fotovoltaico, tanto quanto nos equipamentos do colégio. E toda essa energia daqui vem diretamente para esse quadro geral de baixa tensão, que a gente chama de QGBT. Esse quadro, ele tem um disjuntor geral, que se desligado vai desenergizar todo o colégio, e tem disjuntores secundários. Por exemplo, o disjuntor do refeitório, ele serve também para o fotovoltaico. Daqui sai toda a energia do refeitório e lá conectamos um inversor fotovoltaico. Aqui também a gente tem os disjuntores dos blocos. Então, temos disjuntor 1
e 2 que vai para os blocos principal e secundário, respectivamente. Então, aqui é importante que o quadro esteja sempre bem cuidado, limpo e que seja observado qualquer problema em relação às conexões. Então, quando fazemos a instalação, a só utiliza torquímetro em todas as conexões para que eles sejam apertados com o torque perfeito, para que nem seja demais para espanar o parafuso, nem seja muito pouco para deixar qualquer tipo de imperfeição. Então, você pode observar aqui que após essa conexão com o torquímetro, a Enersol coloca uma marca em cada parafuso para mostrar que ele está no torque perfeito no momento da instalação. Porém, é importante que isso seja analisado também depois de alguns meses, para que possamos ter certeza que a instalação está bem cuidada. Aqui é muito importante que se tenha cuidado também com a entrada de animais como roedores ou rãs, etc., porque apenas um deles pode causar um problema tão grande que pare todo o sistema fotovoltaico e pare também o funcionamento correto do colégio. Então é importante que sempre que possível esses quadros sejam mantidos vedados com espuma, outro tipo de vedação, que estejam sempre limpos e sempre estejam sendo verificadas as conexões, se possível com a câmera térmica. Toda a energia que flui aqui nesse caminho que a gente conversou, segue aqui também e vai para o bloco principal. Ou seja, se eu desligar o disjuntor do bloco principal, todo o bloco para, inclusive os inversores. Agora eu vou mostrar para vocês o caminho elétrico daqui até o bloco principal. Vem comigo. Daqueles 2 disjuntores que vimos na parte de baixo do QGBT, temos um que termina aqui e o outro termina aqui. Cada um deles vai atender um espaço específico e de cada um deles sai a alimentação de um inversor. Esse quadro aqui, por exemplo, temos uma derivação, os cabos saem da subestação, chegam aqui, eles derivam aqui, tem uma conexão, onde vai para o quadro do inversor. Então, aqui temos o quadro do inversor e daqui seguimos o cabeamento até o inversor fotovoltaico. É muito importante que haja uma pessoa responsável na unidade para verificar todos os dias se os inversores estão gerando. E é muito fácil fazer essa verificação. Aqui nesse inversor, por exemplo, deve-se olhar o LED azul. Esse LED aqui deve estar aceso durante todo o tempo, sem piscar. Ele estando dessa forma, significa que o inversor está gerando energia. Caso essa luz esteja vermelha, é um sinal de problema e aí deve-se tomar as medidas necessárias. A operação do sistema é muito simples, porém precisa ser realizada todos os dias, se possível pela mesma pessoa a ser designada pelo responsável do local. Aqui no local dos inversores, todos os inversores devem ser verificados individualmente para ver se estão com o LED azul aceso o tempo todo. Não pode ser de outra cor e nem pode estar piscando. Além disso, todos os dias, caso não seja possível verificar o LED por qualquer motivo, pode-se ouvir que o inversor está gerando. Entre as 10 e as 14 horas ele emite um barulho nos dias de sol pleno, ou pode-se tocar levemente e perceber que ele está bastante quente, já que não está tomando sol diretamente, isso é um sinal claro que o inversor está gerando. Após verificar todos os dias se todos os inversores estão gerando, é importante também que a cada aproximadamente 2 meses seja feita a limpeza dos inversores, com eles desligados, uma limpeza com a vassoura macia, por exemplo, e é importante também verificar o estado geral das conexões. Visualmente pode-se perceber se tem algum sinal de derretimento, problema de isolamento nos cabos e nos quadros dos inversores e também do sistema elétrico como um todo. Então aqui é importante verificar, por exemplo, se o quadro está vedado, se tem algum sinal de aquecimento, se tiver câmera térmica ainda melhor, e se o disjuntor está intacto, se o DPS está com as janelas todas verdes, porque se estiver vermelha quer dizer que pode ter tido um surto na rede ou um raio e precisam ser trocados. Então aqui visualmente a gente pode perceber que está tudo ok. Então seria mais fazer uma limpeza e dar uma geral visual em todo o sistema para ter certeza que está tudo funcionando muito bem. É importante, se possível, a cada 2 meses fazer essa checagem térmica e, se não for possível, que se faça uma checagem visual, certo? Para verificar o estado das conexões. Porém, é muito importante que a cada 6 meses, pelo menos, com a instalação com essa robustez, haja uma inspeção por uma empresa especializada, onde vamos verificar todas as conexões e também é importante a verificação das tensões no local.
É importante que a cada 2 meses um profissional suba ao telhado ou faça uma verificação via drone do estado de limpeza dos módulos, porque eles podem sujar diariamente com objetos que são atirados ou com cocô de pássaros, outros dejetos ou restos de animais, restos de folhas, por exemplo, que caem, ou muita poeira. Então é muito importante que seja feita essa avaliação com muita brevidade, no mínimo a cada 2 meses alguém verifique. E se for em regiões que chove pouco ou em regiões que tenha pouca pavimentação, é mais importante ainda essa verificação e que a cada 2 meses, se necessário, seja feita a lavagem dos módulos. E esse é um tema que vamos tratar mais especificamente em um dos tópicos. Além de fazer toda essa verificação via térmica ou visual, é importante também que a cada 6 meses seja feita a limpeza não apenas dos inversores por fora, mas também dos ventiladores. Então essa é uma limpeza simples, porém deve ser feita preferencialmente por um profissional capacitado e que conheça bastante a energia solar. E além disso, devem ser feitos os reapertos das conexões, com torquímetro também, com a especificidade de cada conexão. Então a cada 6 meses é importante dar uma revisão geral em todo o sistema, reapertar tudo, limpar tudo, verificar todos os módulos, todos os componentes, para a gente ter certeza que eles estão funcionando muito bem. Sem contar que é importante a verificação das faturas, claro, todos os meses, e dos relatórios da concessionária, e sempre que possível analisar como está a produção através do aplicativo, se o sistema estiver na internet, ou através do computador, ou em contato com a empresa instaladora. Essa aqui é a antena Wi-Fi do inversor, que serve também, neste modelo específico, para conexões cabeadas. Agora eu vou te mostrar para que serve cada um dos LEDs dessa antena. Essa é a antena Wi-Fi do inversor. Esse primeiro LED mostra que está em funcionamento. Esse segundo mostra que está conectado via Wi-Fi. E o terceiro mostra a conexão via cabo. Então esse inversor está conectado à internet via Wi-Fi. E se esse LED não estiver azul, por exemplo, se ele estiver vermelho, o que deve ser feito? Bom, se o inversor estiver online, é muito fácil através do aplicativo iSolar Cloud, no caso dos inversores Sungrow, ou do site via internet, verificar qual a motivação. Nossa equipe técnica também é capacitada para te informar em mais detalhes o que é. Porém, se você não tiver essa informação do inversor online, você pode verificar conectando-se diretamente ao inversor através do seu celular. Os problemas mais comuns são: o disjuntor do inversor pode estar desligado, nesse caso basta ligá-lo novamente, ou qualquer um daqueles disjuntores desde aqui até a subestação podem estar desligados ou com problema. Então verificar qual é esse problema e ligar novamente. E pode ser que haja, por exemplo, uma falta de fase na concessionária ou aqui dentro. Por exemplo, esse sistema é trifásico, tem 3 fases. Se uma delas parar, o inversor para. E para saber isso, é necessário ter o auxílio de um eletricista. É importante que um eletricista capacitado possa ter algumas informações básicas para passar para a equipe técnica ou para ele mesmo já tirar suas conclusões. Por exemplo, para saber se a tensão está chegando bem nos inversores, ou seja, não há nenhum problema daqui para trás, para a coelba, ou, por exemplo, falta de energia aqui ou nos vizinhos, é importante saber a tensão nas fases. Então, coloca-se o cabo preto aqui no terra, um dos fios verdes, e coloca-se o cabo vermelho nas fases. Então aqui a gente vai ter 230 volts numa fase, chegando e saindo para o inversor, tem que ter a mesma tensão. Então vamos medir aqui embaixo, 230 na fase A, agora a fase B, 232, e na fase C, 230. Então as tensões estão muito parecidas. Se elas estivessem, por exemplo, 230 a 0 e 230, não funcionaria. Se estivessem muito desbalanceadas, por exemplo, 200, 240 e 220, o inversor também não funcionaria. E isso não tem relação com o sistema fotovoltaico, isso é algo que o inversor recebe e como essa energia chega para ele de forma precária, ele não consegue gerar. Então é importante que se identifique o motivo, pode ser uma queda de fase na rua, pode ser que algum vizinho também esteja sofrendo com isso, problema no transformador, nos quadros que a gente viu antes, então é muito importante dar uma verificada geral. E um outro motivo que pode fazer com que o LED esteja vermelho não está relacionado à energia corrente alternada que chega para o inversor, mas a energia dos módulos fotovoltaicos. Ou seja, todo esse cabeamento que chega aqui no inversor pode estar com algum problema, falha de isolamento, por exemplo, um rato roeu um cabo nesse sistema ou lá no telhado, ou alguém foi apertar um parafuso
e apertou também no cabo da energia solar. Então tudo isso causa um problema e o inversor para de gerar por segurança. Então aqui já fica mais complexo para um eletricista comum verificar, porém um dos testes que pode se fazer é, com o inversor desligado, fazer a remoção de algumas dessas strings e verificar se sem elas os inversores voltam a funcionar. E se não for um problema nem na parte fotovoltaica, nem na parte da energia que chega, da energia da corrente alternada, pode ser um problema no próprio equipamento. Ele pode ter algum defeito interno e não funcionar corretamente. Se você quiser saber mais precisamente como identificar esse problema, pode-se fazer ou a verificação online, como eu havia mencionado, ou a verificação diretamente no inversor. Esse aqui é o aplicativo para se conectar nos inversores da Sungrow. Se você quiser se conectar diretamente ao inversor, você pode clicar aqui em acesso local. Ele vai pedir para ler um QR Code, o QR Code vai estar aqui, ele pede para pressionar 3 vezes nesse botãozinho que fica aqui logo acima dos LEDs. Pressionei o botão, ele já pergunta se eu desejo conectar-me à rede Wi-Fi que foi gerada pelo inversor. Se ele não perguntar, você pode ir nas configurações e conectar seu celular nessa rede Wi-Fi. Vou clicar aqui em conectar, ele vai fazer essa conexão entre o meu aparelho celular e o inversor, para que assim eu possa ter informações ao vivo de como é que está o funcionamento. Aqui o usuário padrão é esse e a senha padrão é PW1111. Ele fala que é uma senha fraca, porém eu não quero mudar ela agora. Então estou me conectando. Aqui eu já posso ver a potência atual do inversor. Ele está gerando 61.467 watts, ou seja, 61 kW, sendo que esse é um inversor que gera até 110 kW. Aqui mostra quanto que ele gerou na vida útil dele, já gerou 31.000 kWh, isso dá mais ou menos uns 15 mil reais de economia só desse inversor, e ele já gerou de energia hoje 362. Aqui eu posso ver por entrada qual é a tensão e a corrente, posso ver também por cabo, por pares de cabeamentos, qual é a tensão e a corrente. Eu posso também verificar se ele está tendo alguma falha. Não tem falha, então se a gente perguntar para você quais são as falhas no inversor, o inversor não estiver online, basta fazer esse processo e clicar aqui em falha, e também pode-se verificar o histórico de falhas desse inversor. Então, é muito fácil verificar quais são os possíveis problemas dos inversores, e com o eletricista no local, a gente pode facilmente saber como resolver isso. Aqui no celular apareceu históricos aqui de 9 de dezembro, subtensão de rede. Pode ser o quê? Disjuntor desligado ou a rede está, entre aspas, muito fraca. Com a tensão baixa, o inversor não consegue se conectar. E aqui apareceu também um histórico de sobretensão de rede. Ou seja, tem muita gente gerando energia ao mesmo tempo, ou tem algum problema no cabeamento ou conexão. Porém, essas falhas saíram automaticamente e agora o inversor funciona normalmente. Aqui também é possível verificar o histórico de produção do inversor. Se eu clicar aqui em dispositivos, ele mostra o número de série e outros dados do equipamento, e também eu posso clicar aqui em curvas. Quando eu faço isso, eu vejo a potência em tempo real numa forma gráfica, onde eu posso saber se a geração mais cedo estava ok ou se não. Por exemplo, aqui dá para ver que está um dia muito nublado, porque a geração começou, chegou no máximo nos 110 kW, certo? E depois ela foi caindo em função de nuvens. Então, esse aqui é um gráfico que mostra um dia nublado, e o importante é saber que o inversor chegou na sua produção máxima, né? Nem todos os dias isso vai acontecer. Eu posso também ver qual é a produção dos últimos dias, clicando aqui em mensal. Posso saber as produções também dos últimos meses, clicando na anual. E se eu clicar aqui na vida útil, eu consigo ver a produção total do inversor. Por exemplo, quanto que ele produziu em cada dia. Consigo ver isso aqui facilmente. Se eu clico aqui na anual, eu também consigo ver por mês. Essa é uma instalação recente, então não vai ter muito histórico, porém, independente de o inversor estar conectado à internet ou não, conseguimos ver todas essas informações muito facilmente através desse aplicativo. Eu clicando aqui, eu consigo ver o estado de conexão desse inversor. Então, eu consigo aqui listar quais são as internets disponíveis no local e consigo trocar, por exemplo, a senha de internet, porque muitas vezes o inversor fica offline ou por instabilidade da rede, por ela estar ausente ou por alguém ter trocado a senha da internet. Então aqui, normalmente se aparece todas as internets disponíveis, então é só clicar e colocar a senha. Então aqui a gente está vendo que esse inversor está conectado ao roteador através dessa internet Educação_Colégio. E eu poderia facilmente trocar a senha
por aqui. Então esse aplicativo é muito interessante, posso fazer isso para cada inversor, e se o inversor estiver online, eu posso, através de apenas um clique, ver as informações da geração completa. Se o inversor estiver offline, aí eu tenho que verificar inversor por inversor. Muitas vezes, para, por exemplo, lavar os módulos, ou fazer uma limpeza nos inversores, ou até para fazer um teste, é necessário desligar o equipamento. Então eu vou te ensinar aqui, de forma bem prática, como fazer isso. Vem comigo. O primeiro passo é desligar o disjuntor do inversor. Então, eu fazendo isso, eu cortei a energia do inversor, automaticamente o LED ficou vermelho, como você pode ver, ou seja, ele mostra instantaneamente que aconteceu um problema, que no caso é a falta de tensão na corrente alternada. O segundo passo, depois desse desligamento que eu fiz, é o seguinte: vamos buscar aqui essas chaves e girar todas neste sentido, no sentido da folga do parafuso. Desliguei. Alguns inversores têm uma chave, outros duas, três, vai depender. Então eu desliguei todas as chaves, certo? E agora eu vou esperar mais ou menos uns 5 a 10 minutos para que todos os capacitores desse inversor sejam desligados e o LED também desligue. Aqui você pode ver que o LED acabou de desligar, ou seja, passamos do LED azul contínuo, que é o inversor gerando, para o LED vermelho, que é o inversor, no caso, sem a tensão AC, e agora o LED está desligado porque o inversor não tem conexões nem na parte CC de corrente contínua, nem na parte CA de corrente alternada. Então o inversor agora está desligado. Por segurança, se aguarda 5 a 10 minutos para fazer qualquer tipo de trabalho relacionado a isso. E agora que o inversor está desligado, fiz o que eu tinha que ser feito e vou partir para a ligação desse inversor. Então é o processo oposto, ou seja, primeiro vou ligar as chaves que estão aqui embaixo, certo? Agora no sentido do aperto de um parafuso, vou ligar todas elas. Nesse caso aqui são 3, verifiquei, estão todas ligadas. E agora eu vou ligar o disjuntor. É só colocar para cima. Muitas vezes esse disjuntor vai estar aqui no meio termo. Se ele estiver no meio termo, você joga para baixo e depois você joga ele para cima. Pronto. O que é que vai acontecer? O inversor, ele vai verificar se as tensões estão ok, verificar se as conexões aqui embaixo também estão ok, e depois de algum tempo ele vai mudar do LED vermelho para o LED azul, mostrando que a geração fotovoltaica voltou a funcionar tranquilamente. Então esse é um processo aí que pode demorar 5 a 10 minutos, e depois disso é necessário retornar para ver se o LED ficou azul. Caso se esqueça de ligar qualquer uma dessas chaves, então a produção vai ser muito menor. Se esqueceu uma de 3, vai ficar provavelmente 1/3 aí de geração a menos. É importante que isso seja verificado e tenha-se muito cuidado em relação a esta etapa. Normalmente é necessário verificar a lavagem dos módulos a cada 2 meses. Porém, em regiões litorâneas como Salvador, com um local muito pavimentado, sem fuligem, sem poeira, sem indústrias próximas, e a depender da inclinação dos módulos em relação ao telhado, em relação à horizontal, talvez nunca precise lavar. Porém, em outras regiões, mais no interior do estado, no oeste, ou em regiões como essa, em que há muitas ruas não pavimentadas e sobe muita poeira, é necessário verificar com mais frequência. Então a gente sugere que seja verificado a cada 2 meses. Além disso, pode crescer vegetação próxima. Aqui é um telhado mais alto, mas em casos como instalações em solo ou próximas de vegetações, elas podem acabar atrapalhando, com folhas também, muitos dejetos de animais que acontecem diariamente, objetos esquecidos sobre os módulos. Então tudo isso pode afetar muito não só a produtividade, como a vida útil, porque um módulo, se ele estiver sombreado ou sujo, ele pode chegar aí a 100 graus Celsius nos locais afetados, sendo que normalmente ele trabalha a 60 a 70 graus. Então essa temperatura elevada por sombreamento ou sujeira pode diminuir muito a vida útil e, logicamente, diminui também a produtividade. Então, para saber o momento ideal de lavar, você pode pensar se choveu há muito tempo, e às vezes nem a chuva adianta por si só, mas se choveu já dá uma aliviada, e pede para alguém aqui, com todo cuidado, todos os EPIs, todo o cuidado necessário, verificar aqui junto dos módulos se eles estão muito sujos. Então pode passar o dedo, verificar se sai muita sujeira e se a diferença entre o local limpo e sujo é muito evidente. Então, visualmente, consegue notar a necessidade da limpeza e da lavagem desses módulos. São necessários vários cuidados na lavagem em si dos módulos fotovoltaicos. Por quê? É necessário que a pessoa que vai realizar o serviço, ela tenha os treinamentos básicos
Inclusive entender que painéis sob o sol estão energizados. Então, se o sistema estiver saudável, sem nenhum problema, não tem como ela tomar choque, mas ela tem que ter ciência dessas possibilidades, tem que estar usando os EPIs necessários, por exemplo, bota de borracha, uma calça cobrindo todo o corpo, ou uma camisa de longa, camisa UV, ou passar o protetor solar para o corpo, o protetor solar facial, utilizar também capacete, que ela pode na hora de subir se bater em algum lugar, em alguma quina, então é importante também esse EPI. É importante ter o óculos de sol, porque o contato com o sol vai ser constante. Esse outro óculos também pode ser importante no caso de respingos. Então é importante a pessoa usar também luvas para que não se corte, para que tenha essa proteção que aumente a resistência dela em relação a choques elétricos também. E o cinto paraquedista é importante se houver risco de queda e também para aceder ao telhado, né? Tem que ter ele e o talabarte, subir no telhado utilizando ambos equipamentos, e se houver risco de queda, que aqui não é o caso, em função da mureta, em função da laje, não temos risco de queda. Então, se tivéssemos, seria necessário aqui uma linha de vida e eu deveria estar amarrado com o talabarte nessa linha de vida para que não houvesse chance de cair. Então, isso tudo precisa ser analisado pela pessoa que vai fazer a lavagem. Então, é um procedimento por si simples, porém, há vários cuidados de segurança. Por exemplo, em telhados de Eternit há risco de queda, se não tiver laje também há risco de queda. Se essa platibanda não for autossuficiente também haveria um risco de queda. Então é muito importante ter todos esses cuidados em relação à segurança do trabalho para que esse emprego da lavagem seja feito de forma muito responsável e cuidadosa. A lavagem deve ser feita principalmente em um dia sem chuvas, que o piso esteja escorregadio, um dia sem possibilidade de raios, isso é fácil ver nos aplicativos ou visualmente também. Então, um dia comum em que o trabalho inicie de preferência pela manhã, às 7, 8 da manhã, com os inversores já desligados, para evitar o fluxo de corrente aqui e para evitar o aumento da temperatura dos módulos. Só pelo fato de os inversores estarem ligados, esses módulos podem ficar 30 até 40 graus acima da temperatura ambiente. Então, uma temperatura aqui de 30 graus, você pode atingir aí 60, 70 graus no módulo. Então é muito importante que o sistema esteja desligado e que você saiba que pode estar tocando no equipamento muito quente. Então, depois de desligar os inversores, verificar se os inversores estavam apresentando algum defeito, mostrando algum defeito na geração. Se eles estiverem mostrando algum defeito, é importante corrigir esse defeito, que pode ser um problema de isolamento, pode ser algum cabo partido no telhado. Então o sistema tem que estar saudável para poder ser lavado. Então é importante, mais uma vez repito, que seja feito por profissionais capacitados, certo? Existe no mercado alguns kits para limpeza, né? Esses kits normalmente vão ter uma vassoura, nesse caso aqui é uma vassoura que entra uma mangueira, então é interessante que haja essa conexão, a não ser que a água já esteja presente aqui em cima do telhado ou que seja fácil essa logística da água, tá? Aqui a entrada de mangueira. Existem sistemas também com bombas, ou seja, você coloca um tanque de água, enche ele com água comum e aí coloca a bomba dentro para que a água possa subir aqui e facilitar a lavagem, principalmente se as placas estão muito sujas ou se a quantidade de placas é muito grande. Aqui é uma vassoura, tem que ser cerdas macias. Aqui a gente pode ampliar, né, o tamanho dela. Tem algumas que vão muito mais longe ainda. Aqui eu estou com a vassoura e com a água. Não é necessário nenhum produto químico, nem sabão, não é aconselhado que seja utilizado nenhum produto químico, exceto se esse produto for aprovado pela marca dos módulos que estão sendo lavados. Então vou fazer uma pequena demonstração aqui, utilizando apenas água e colocar aqui nos módulos. Ao se caminhar no telhado, deve tomar cuidado. O telhado, de preferência, deve ter tábuas de madeira ou tábuas de metal para evitar que se ande muito no mesmo local e as telhas acabem amassando, então por isso é importante realmente que seja uma empresa especializada. Eu jogando água aqui nesse módulo, esfregando, pode ser com força, se tiver alguma mancha pode ser retirada aqui com os dedos ou com uma bucha que não arranhe. Então aqui eu faço a lavagem dessa placa, é muito simples, de forma nenhuma pode andar sobre as placas, não pode pisar nos clamps, não pode pisar em nenhum local dos módulos para que evite que eles tenham rachaduras, microfissuras que não podem ser vistas a olho nu. Então, se por acaso houver algum tipo de mancha e essa mancha não for tirada pela água, aí pode-se utilizar um sabão neutro, detergente neutro, só no local, passa uma bucha e depois passa bastante água para que esse produto não fique nos módulos e acabe contaminando o módulo, certo? Então aqui
fiz a lavagem desse módulo e assim sucessivamente pode ser feita a lavagem de todos os módulos. Após finalizar, não precisa secar, deve ser tirada toda a sujeira para que ela não se acumule na parte de baixo. E tem que ter todos os cuidados também na hora de descer, cuidados em relação à segurança e, ao final de tudo, ligar os inversores e verificar se eles estão produzindo energia ou se eles apresentaram algum erro. Ou seja, se o inversor já estava apresentando erro antes, não aconselhamos a lavagem porque pode ter algum problema de isolamento. E depois da lavagem, tem que verificar se novamente tudo voltou a funcionar, se os inversores estão em funcionamento. E aí vai ficar clara a diferença entre módulos sujos e módulos limpos. Você pode ter um aumento de produtividade aí. Eu sei que quem estava produzindo 50 kWh no dia passa a produzir 100 às vezes, ou aumenta 10, 15%. Mas é muito importante, não apenas para a questão da eficácia da geração, mas também em relação à vida útil desses módulos, tá? Uma vez por mês é hora de o cliente verificar a fatura de energia. E esse é um momento crucial, porque ele mostra quanto que foi consumido da rede para a unidade e quanto que foi injetado da unidade para a rede. Apenas com a fatura não é possível saber quanto que foi consumido pela unidade, porque parte desse consumo não veio da concessionária, mas veio direto dos módulos fotovoltaicos. Então é necessário fazer um comparativo para saber se seu consumo está aumentando ou se está diminuindo. Uma fatura com energia, entre aspas, zerada, não quer dizer que está tudo bem. Quer dizer que, pelo menos naquele mês, você não pagou conta. Ao mesmo tempo que uma fatura com energia sendo paga, não quer dizer que tem algum problema. Você pode estar, por exemplo, com problema de geração, sombreamento, inversores desligando por algum problema técnico, problemas na rede, sobretensão na rede, ou simplesmente os painéis estão sujos, ou o que mais acontece é aumento de consumo da unidade. Por exemplo, um hotel que tem mais pessoas, uma casa que tem mais uma geladeira, mais um ar-condicionado, uma indústria que instalou uma nova máquina, e isso pode ser refletido só meses depois, quando acabaram os créditos eventuais daquele cliente, ele começou a pagar energia. Então é muito importante que o cliente entenda a fatura. Aqui na tela você vai estar vendo um exemplo de fatura, quando que você está pagando e quanto que foi injetado na rede. É importante também analisar o relatório resumo que a Coelba manda todos os meses. A Enersol faz isso logo que a instalação é finalizada, mas é importante que o cliente também realize a verificação e, inclusive, nas faturas subsequentes. Isso é muito importante para que o sistema continue saudável e gerando por muito tempo. Então, Tássio, é normal produção zero à noite? É normal. O sistema solar fotovoltaico não funciona à noite. Você não vai ver o inversor com a luz azul contínua. E produção menor em dias nublados ou chuvosos? Muito normal. A produção pode diminuir aí 10, 20, 30, 40, 60, até 70% nos dias nublados mais escuros. Isso é normal. Gráficos de produção com serrinhas em dias de muitas nuvens é normal? Se você olha aquele gráfico perfeito, parece um sino da produção diária, né? Se tem muitas nuvens, ele vai dar aquelas quedas, vai aparecer uma serra, também é bem normal. Produção menor em determinados meses do ano? Olha, aqui no hemisfério sul, normalmente se obtém produções aí 30, 40% maiores no verão, seja lá em dezembro, janeiro, do que no inverno, em junho e julho. Então é normal sim na maioria das regiões. Meu inversor ele está aquecendo durante o dia, é normal? Bem normal, o inversor pode chegar aí a 60 graus Celsius na parte externa, você pode até tocar rapidamente, o inversor vai estar bem quente assim, durante o dia, o que mostra que ele está produzindo energia. E se aparecer um LED vermelho no inversor? Olha, um LED vermelho quer dizer que ele não está produzindo. Então durante o dia não é para aparecer o LED vermelho, se aparecer, aí vai ter que ser investigada a motivação. E o LED sem ficar azul contínuo em dias de sol? O LED, se não estiver azul contínuo, o inversor não está gerando. Então, deve-se verificar o motivo. Vermelho, a gente já sabe que é um problema. Se não estiver azul contínuo, também é um sinal de alerta para verificar por que ele não está produzindo de forma constante. E meu inversor está frio ao meio-dia. Isso é normal? Olha, se tiver um dia de sol, não é normal que ele esteja frio ao meio-dia, não. Talvez ele esteja desligado ou com algum problema que impeça a produção dele. Produção muito abaixo do histórico por vários dias seguidos. É normal? Olha, há períodos em que há uma chuva muito maior do que normal. Se não for o caso, deve-se verificar se tem muito sombreamento, se os painéis estão sujos, se tem sobretensão vinda da rede da concessionária ou algum problema interno com a produção ou com a unidade consumidora. E se meu aplicativo indica erros recorrentes? Olha, é importante ficar de olho no aplicativo, que os inversores estejam todos online e verificar no aplicativo quais são esses erros, porque não é normal que apareçam vários erros. Então, verificar qual é esse erro e aí indicar para que uma empresa especializada possa informar do que se trata para que a gente não tenha mais esse tipo de erro. E se o DPS estiver com indicação vermelha? Olha, a maioria dos DPS, que são dispositivos de proteção contra surto, ou seja, raios ou alguma manobra na rede,
esses dispositivos normalmente são verdinhos. E aí quando eles atuam, eles ficam vermelhos e é hora de trocar. A maioria tem essa indicação de coloração. Eu estou sentindo um cheiro de queimado, barulhos anormais, centelhamentos, o que eu faço? Olha, se você sente um cheiro de queimado, é bom desligar o sistema imediatamente, verificar de onde está vindo esse cheiro e mandar vídeos e fotos para uma pessoa de confiança, um eletricista de confiança e para a empresa que instalou o sistema, para que seja analisado se é um problema ou não. Existem, por exemplo, alguns equipamentos que muito novos, como autotransformadores, que nos primeiros dias podem até mostrar um cheiro de verniz, por exemplo, que é normal, mas na dúvida, deixe o sistema desligado até que se verifique o motivo. Se você quer tranquilidade com o seu sistema por muitos anos, é indicada a contratação de um plano de pós-venda. A Enersol, por exemplo, tem 3 planos de pós-venda. Plano Basic, que normalmente é contratado por residências, em que é possível verificar no aplicativo ou no site a produtividade do seu sistema em relação ao ideal. Por exemplo, esse mês produziu 70%, 80%, 90%, 110%, 120% do esperado. Então, esse plano permite essa análise mais crítica do sistema. Se você quer só ter o sistema online, verificando a produção diária, etc., isso é gratuito. O segundo plano é o plano Plus. Esse plano, além dos benefícios do plano Basic, a Enersol também vai verificar a fatura que a concessionária envia, verificar se foi feita a correta compensação dos créditos e se a concessionária cometeu alguma falha que não é incomum acontecer nas faturas dos geradores fotovoltaicos. E, finalmente, tem o plano empresarial, que é o mais contratado por indústrias, comércios ou instalações de maior porte, porque além de todos os benefícios mencionados, esse plano também faz com que a Enersol envie reclamações à concessionária fundamentadas em relação aos problemas encontrados nas faturas e, além disso, todas as semanas vai ter pessoas na Enersol monitorando a sua usina. E em caso de problemas na geração, a pessoa de referência vai ser acionada para que sejam tomadas as providências. E, além disso, a unidade conta com 15% de desconto nas manutenções preventivas feitas pela Enersol Brasil. E, além disso, há um desconto de 15% nas manutenções preventivas realizadas pela Enersol Brasil. Para obter o melhor desempenho do seu sistema, é importante conhecer os manuais dos fabricantes, principalmente os manuais dos inversores e dos módulos. Em caso de qualquer divergência entre as informações explicadas aqui e os manuais, prevalecem os manuais. Nossa equipe sempre envia para os clientes toda a documentação necessária e pode ser solicitada novamente através do nosso pós-venda. O nosso pós-venda também pode ser contactado para esclarecer dúvidas sobre a produção, sobre possíveis problemas, sobre faturamento e tem sempre o objetivo de que se obtenha a maior performance possível do sistema fotovoltaico. Não deixe de contar conosco. Muito obrigado. Enersol Brasil. Confie em quem é líder.